Hoje nós vamos falar sobre um assunto que a sociedade coloca como praticamente oculto. É um assunto que fica debaixo do tapete. A questão do suicídio, que vem acometendo um grande número de pessoas em todo o mundo. Chega-se a um número até de 1 milhão de pessoas em todo o mundo que comete suicídio por ano. Para falar sobre esse assunto, nós viemos aqui na casa da psicóloga Monique Emerli para nos dar um pouco o panorama dessas pessoas e o que se pode fazer para ajudar essas pessoas, né? Monique, obrigado por nos receber aqui. É um prazer tê-los aqui, Almir. Esse assunto que normalmente não é tratado pela grande mídia, parece que se gerou um grande impacto até com o objetivo de inibir os casos, né? Mas me parece que isso também deixa de ser uma forma de tratar, de colocar o assunto à tona e tratar melhor esse assunto, né? Isso. De fato, já muita gente acredita de que o suicídio pode ser quase que contaminado para outra pessoa, porque há alguns anos na Europa o jovem Werther escreveu sobre sua dor de uma forma muito romantizada, escreveu um livro e que muita gente depois que leu esse livro acabou cometendo suicídio também. Mas é muito claro de que quando não se fala, quando é velado, as pessoas não sabem o que fazer, não sabem como conversar, não sabem como ajudar. E o número de pessoas que podem acabar cometendo suicídio porque ficam sabendo é muito menor do que das que podem ser ajudadas. Como ajudar uma pessoa assim? Primeiro, eu acho que é percebendo que está acontecendo alguma coisa, a forma que a pessoa fala de se sentindo inútil ou de que é um peso, não serve para nada, é muito delicada, não pode. Quando a pessoa fala que a vida dela não vale nada, não pode ser tratada levianamente. Pessoas que se automutilam também precisam ser observadas com muito carinho. E como ajudar? Tem várias formas. Primeiro, ajuda profissional, com psiquiatra, psicólogo, e a ajuda dos familiares, escutando, sabendo o que está acontecendo, se sensibilizando mesmo com aquele sentimento. É porque normalmente eu acho que quando acontece algum tipo de manifestação assim, né, as pessoas geralmente querem colocar uma coisa positiva. Nada, não pensa nisso, né, porque para de pensar em bobagem. Quando uma coisa está doendo tanto e a pessoa chega a falar que quer tirar a própria vida e a que está escutando fala não pensa nisso, é uma bobagem, é como se ela estivesse desvalidando todo aquele sentimento tão arrebatador, tão sofrido. Então ela anula a chance da pessoa que está sofrendo continuar falando. Então ela guarda para ela e aquilo vai piorando ainda mais a situação. O ideal é que se escute sem julgamento, sem dar conselho, questionando mesmo a forma do como que eu posso te ajudar, o que você está sentindo, por que você está querendo tirar sua própria vida, não precisa ter medo de falar desse jeito, até porque a pessoa já está pensando. E quando você escuta e a pessoa fala, enquanto ela está falando, ela elabora. Aqueles loopings de pensamento vão criando forma e já é o suficiente para amenizar aquela angústia toda. Uma forma de catarse, né? Isso. As pessoas descarregam às vezes e tem alguém a confessar, né? Isso. Um sentimento tão íntimo, né? Aqui na Grande Vitória a gente tem um caso que ficou emblemático, que é uma ponte, né, que liga Vitória a Vila Velha e que acaba sendo uma área de grande visibilidade, muitas pessoas tirando a própria vida ali, que um trânsito permanente, né, fica bastante aparente. Esse é o maior caso de suicídios aqui no Espírito Santo? No Espírito Santo estima-se que a maior parte vem dos municípios do interior de colonização europeia. No Espírito Santo, 2 pessoas tiram sua própria vida, uma pessoa tira a cada 2 dias, desculpa.
O número é preocupante mesmo. A terceira ponte ficou mais visível, então é por isso que é um símbolo. Até, né? Isso. Mas então não é o maior número de casos que acontece, né? Não, a capital não é. Certo. Bem, nós vamos um rápido intervalo. Voltamos já com a nossa conversa com a psicóloga Monique Emerli. Voltamos à entrevista com a psicóloga Monique Emerli, falando sobre o suicídio. Monique, no bloco anterior, a gente falou um pouco sobre o número de suicídios, a característica dos suicídios que acontecem aqui no nosso estado. Agora, a depressão é um dos fatores que leva as pessoas a cometerem o suicídio? É um dos fatores, Almir, com certeza. 90% dos casos de suicídio são de pessoas com transtornos mentais. Não só a depressão, como também transtorno bipolar, abuso de álcool e drogas, transtornos de estresse pós-traumático. Tem todo um leque de transtornos. A gente não pode reduzir só a depressão. E o mais curioso disso é que esses transtornos têm tratamento. Então, 9 de cada 10 pessoas que cometem suicídio poderia não ter cometido se tivesse tido o tratamento adequado. Monique, e a família? A família sofre muito com um caso como esse? Sim, a mãe sofre muito. Mais ou menos 10 pessoas sofrem gravemente com esse ato. Inclusive, são chamados de sobreviventes. A gente nunca se refere a sobrevivente quando perde um ente por uma doença ou por um acidente de trânsito, mas com suicídio, quem fica também é sobrevivente, de tão grave que é impactante que é essa situação. E quando essas pessoas estão muito próximas, acabam também sendo um fator de risco, porque acham que o suicídio é uma opção para o sofrimento delas também. E esses sobreviventes também fazem parte do grupo de risco? Fazem também. Tem que olhar com muito mais cuidado quem estava nessa rede de apoio, rede próxima de quem cometeu o suicídio. Além disso, é separado em grupos na realidade. As pessoas estudam o suicídio dos homens ligado à masculinidade, o suicídio das mulheres é muito ligado à violência doméstica, de adolescente, à impulsividade, com os idosos é muito ligado à falta de autonomia, a achar que é um peso para a família. Então, geralmente é bem separadinho cada estudo, é difícil a gente falar em tão pouco tempo de cada um. Sites também da internet, tipo Baleia Azul e outras fontes nas redes sociais, são uma causa também de estímulo a esse tipo de comportamento? Sim, os adolescentes têm uma ligação maior com a internet e esses jogos acabaram validando cada degrau que eles faziam contra si próprio. Então é preocupante mesmo. Bem, nosso tempo está chegando ao final, mas nós gostaríamos de saber o que fazer, né? E fala um pouquinho os números também dessa tragédia, né? Os números são impressionantes, Almir. A cada 30, 40 minutos no Brasil, uma pessoa tira sua própria vida. E seria uma tragédia completamente evitável, porque 9 a cada 10 não cometeria tal ato se fosse ajudado. Nós temos alguns centros de ajuda gratuitos, que é o CAPES, disponibilizado pela Prefeitura das cidades, e tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, atende pelo número 188, também pelo site cvv.org. Lá você consegue ajuda de voluntários que estão 24 horas por dia, todos os dias da semana, acolhendo quem está precisando de ajuda. A pessoa liga ou entra no site e consegue falar, né, com uma pessoa. Uhum. Né? Tem de várias formas, ou no lugar físico, ou por telefone, ou pelo chat. Muito obrigado, Monique, pelas suas explicações, e a gente espera que esse programa também tenha elucidado alguns pontos que possam também ajudar. Muito obrigada, Almir.
a intenção justamente é essa, que deixar um pouco de ser tabu para diminuir o sofrimento de tanta gente que não sabe o que fazer. O Reflexões fica por aqui. Até a próxima semana.